Supremo Tribunal Federal em abril. Os representantes dos servidores reclamam de perda de direitos. A súmula estende ao servidor que solicita aposentadoria especial as mesmas regras do regime geral de previdência que valem para o trabalhador da iniciativa privada. Ninguém está se aposentando pela súmula vinculante 33, porque ela dá para a administração a possibilidade de dar ou não essa aposentadoria. E os servidores que entraram antes da reforma da Previdência, que teriam direito à paridade e integralidade, só se aposentam, mesmo com a súmula vinculante, sem paridade e sem integralidade. A gente tem casos de servidores aposentados com um terço do salário, um quarto do salário, que tiveram realmente que se aposentar. Então a aposentadoria especial, que de especial não tem nada, ela retira direito. Ela não está ajudando o servidor público em nada. Olá, sejam bem-vindos. Súmula vinculante número 33. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Sejam todos e todas muito bem-vindos ao programa Saber Direito. Meu nome é Leandro Madureira e Então, aqui na TV Justiça, aqui no programa Saber Direito, a aula vai focar especificamente no regime próprio de previdência dos servidores públicos federais e para os servidores estaduais e municipais. Ao final da aula, eu vou mencionar como que a gente faz para identificar quais são essas regras. Então, vamos imaginar o seguinte: você é professor da Universidade de Brasília e tem direito à paridade, tem direito à integralidade. Você se aposentará ou se aposentou com a sua última remuneração. E sempre que os servidores, os professores que estão em atividade na Universidade de Brasília tiverem algum tipo de reajuste, esse reajuste será aplicado aos servidores aposentados. Então, o critério de integralidade tem relação com a forma de cálculo da aposentadoria, garantindo-se o pagamento da sua última remuneração, enquanto a paridade tem relação com a forma de reajuste dessa aposentadoria, garantindo-se o reajuste de acordo e de forma paritária ao reajuste concedido aos servidores que estão em atividade. Como eu mencionei, a Constituição Federal de 1988, no seu texto original, previa tempo de serviço para os servidores públicos, mas nós tivemos uma modificação em 1993. Em 93, foi editada a Emenda Constitucional número 103. É uma emenda curtinha que não trouxe muitas alterações, sobretudo nenhuma alteração com relação a tempo de trabalho, idade, enfim, qualquer dos critérios para a aposentadoria. Mas ela trouxe uma alteração conceitual muito significativa. É que a Emenda Constitucional número 3 de 1993, e essa é a primeira reforma previdenciária constitucional, previu que não se falaria mais em tempo de serviço. A partir de então, seria reconhecido no sistema previdenciário dos servidores públicos o tempo de contribuição. Então, a partir da Emenda Constitucional número 3 de 1993, não temos mais critério de tempo de serviço, e sim tempo de contribuição. Porém, a Emenda Constitucional número 41 de 2003, portanto, foi o momento em que eliminou-se a paridade e a integralidade, mas ela trouxe outras modificações. Uma das modificações trazidas pela Emenda Constitucional 41 de 2003 foi a previsão do percentual contributivo do servidor público. Essa modificação fez com que ficasse sedimentado, fez com que ficasse melhor aplicado qual que seria o percentual incidente sobre a remuneração do servidor público quanto à sua contribuição previdenciária. Até então havia, muitas vezes, uma divergência, inclusive entre carreiras distintas, no que se refere a qual é o percentual contributivo. E a Emenda Constitucional 41 de 2003 diz o seguinte: vai ser aplicado o percentual de 11% sobre a remuneração do servidor público, e é esse o percentual que vai ser aplicado para todo e qualquer servidor público. Mas aí a gente tem que lembrar que a gente tem o caso do servidor público aposentado,
que com a emenda constitucional 41 de 2003 voltou a ser um contribuinte do sistema. Como fica a vida dessa pessoa? Vai contribuir com base em 11% também? Aí o Supremo disse o seguinte: na hipótese do servidor público aposentado, eu vou fazer uma análise de isonomia. O trabalhador da iniciativa privada aposentado, ele contribui para o sistema previdenciário se ele não trabalhar mais? Não. O trabalhador da iniciativa privada que parou de trabalhar, está aposentado e não voltou a trabalhar, ele não contribui para o sistema previdenciário. Então, há uma isenção contributiva até o teto do INSS para o trabalhador da iniciativa privada. Então, o Supremo disse o seguinte: a incidência dessa contribuição previdenciária, e isso foi solidificado pela Emenda Constitucional 41 de 2003, a incidência dessa contribuição previdenciária para o servidor público aposentado incidirá no percentual de 11%, porém, sobre aquilo que ultrapassar o teto do INSS. Por quê? Para garantir a isonomia, o trabalhador da iniciativa privada não contribui, enquanto aposentado, até o limite do teto do INSS. Portanto, da mesma maneira, o servidor público também não deverá contribuir até o limite do teto do INSS. Agora a gente vai tratar, então, de como ficaram essas... O texto original da Constituição Federal de 1988 previa, então, somente requisito de tempo de serviço, tempo de contribuição para que o servidor ou a servidora pudesse se aposentar. Se a mulher completasse 30 anos de contribuição, ela se aposentaria. Se o homem completasse 35 anos de contribuição, ele se aposentaria. E o valor dessa aposentadoria era garantido com base na integralidade e na paridade, ou seja, eles se aposentavam com base na sua última remuneração e a esses servidores era garantido o reajuste dessa aposentadoria sempre que se modificasse a remuneração dos trabalhadores em atividade. A partir da Emenda Constitucional número 20 de 98, a gente teve a implementação do requisito de idade mínima. Então, o servidor público, a servidora pública, deveria completar, no caso das mulheres, 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. No caso dos homens, o servidor público deveria completar 35 anos de contribuição e 60 anos de idade. Perceba, então, que a implementação de um requisito de idade cumulativamente ao requisito de tempo de contribuição, trouxe uma alteração muito significativa na vida desse servidor, porque era comum que as pessoas começassem a trabalhar muito cedo, muito jovens, e completassem os tempos de contribuição ainda distantes dessa idade mínima. Então, essa modificação foi uma modificação impactante, porque de uma hora para outra é preciso ter 30 de contribuição e 55 de idade para a mulher, 35 de contribuição e 60 de idade para o homem, que são idades elevadas em comparação aos sistemas previdenciários do mundo, né? De como esses sistemas previdenciários instituem requisitos de idade para os seus aposentados. A Emenda Constitucional número 20 continuou prevendo o critério de paridade e integralidade para os seus servidores. Então, nós não tivemos modificações no que se refere à regra de cálculo, a forma de cálculo das aposentadorias daqueles servidores que ingressarem no sistema previdenciário do regime próprio de previdência a partir da edição da Emenda Constitucional número 20 de 98. Então, como que fica o nosso ordenamento jurídico a partir de então? A gente tem um texto original que garantia tempo de serviço ou de contribuição para a aposentadoria. Com a Emenda Constitucional número 20, a gente tem uma nova regra que será aplicada para todo mundo que ingressar no serviço público a partir dessa data. Então, se você ingressou no serviço público a partir de 1998, ingressei em 1999, você já observaria essas regras existentes no texto do artigo 40, modificado pela Emenda Constitucional número 20. Ou seja, você deveria cumprir idade e tempo de contribuição para conseguir se aposentar, mas não teria modificação quanto ao cálculo do benefício. Como essa modificação foi bastante impactante, a Emenda Constitucional número 20 trouxe uma regra de transição.
essa regra de transição foi aplicada para todo mundo que já era servidor público até a data da promulgação da emenda constitucional número 20. Então, essa regra de transição disse o seguinte: se você já é servidor hoje, na data que eu estou promulgando a emenda constitucional número 20 de 98, você não vai cumprir aqueles requisitos de 30 de contribuição com 55 de idade, nem de 35 de contribuição com 60 de idade. Você vai cumprir os requisitos da regra de transição, que prevê, para uma aposentadoria voluntária, não a idade de 55 para mulher, mas a idade de 48 para mulher. Não a idade de 60 para homens, mas a idade de 53 anos de idade para homens. Então, havia uma flexibilização da regra principal, que previa 60 e 55, passou a prever um tempo de idade menor, significativamente menor para homens e mulheres, mas manteve os requisitos de tempo de contribuição. Só que essa regra de transição, ela não foi assim fofinha e garantiu uma idade mínima para esses servidores à toa. Ela também previu a necessidade de que esse servidor e essa servidora cumprissem um pedágio, que é um tempo de contribuição a mais, para que esse servidor possa se aposentar com essa idade mínima diferenciada. Então, era analisado quanto tempo de contribuição até 1998 esse servidor tinha. Sobre o tempo que faltava para ele completar os 30 ou 35 anos, aplicava-se o pedágio, um pedágio de 20%. Então, ele tinha que completar os 30 ou 35 anos de contribuição, tinha que cumprir a idade mínima de 48 e de 53 e tinha que cumprir o pedágio de 20%, como um período adicional para que ele pudesse se aposentar com essa idade um pouquinho menor. Essa aposentadoria, tanto a aposentadoria do texto a partir da edição da emenda constitucional número 20, quanto a aposentadoria do texto da regra de transição, garantem a paridade e a integralidade. Não houve qualquer modificação no que se refere à regra de cálculo dessa aposentadoria. Essa modificação da regra de cálculo acontece substancialmente a partir da próxima emenda constitucional, que é a emenda 41 de 2003. A emenda constitucional 41 de 2003, ela disse o seguinte: olha, o tempo de contribuição mínimo e a idade mínima estão ok. O servidor e a servidora vão conseguir se aposentar com 30 anos de contribuição para mulher, 35 para homem, 55 anos de idade para mulher, 60 para homem. Mas eu não vou mais pagar a aposentadoria com base na última remuneração. Cansei dessa história, está ficando muito caro para mim, eu vou instituir uma nova forma de cálculo dessa aposentadoria. E essa nova forma de cálculo da aposentadoria deixa de ser feita através da última remuneração e passa a ser feito através da média de remunerações. Vai ser feito, então, o cálculo da média aritmética das 80% maiores contribuições, remunerações desse servidor, e esse resultado, essa média aritmética, é que será o valor da aposentadoria. Ou seja, eu vou desprezar as 20% menores remunerações, sobretudo aquelas oriundas de outros regimes previdenciários ou aquelas oriundas do comecinho da carreira desse servidor, e vou fazer uma média com base só nas 80% maiores. Esse servidor, portanto, não tem mais direito a se aposentar com base na última remuneração, não tem mais direito de carregar com a sua aposentadoria tudo aquilo que ele, de fato, exerceu ao longo da sua vida. A aposentadoria está atrelada necessariamente ao valor que ele contribuiu, não é mais com base ao valor da última remuneração. Além disso, a emenda constitucional 41 de 2003 também extinguiu a paridade e ela determinou que o reajuste dessa aposentadoria vai observar os termos da lei, não vai mais ser feita com base na modificação das aposentadorias aplicadas aos trabalhadores que estão em atividade. Então, a emenda constitucional trouxe essas principais modificações no texto do artigo 40, que é o texto base para o reconhecimento de quais são as regras aplicáveis aos servidores públicos na aposentadoria. Então, a partir de então, a gente tem 3 textos diferentes no artigo 40 da Constituição. Um que previa somente tempo de contribuição, outro que previa, com a emenda constitucional número 20, tempo de contribuição e idade mínima,
mas garantia paridade e integralidade. E um terceiro, com a Emenda Constitucional 41, que previu tempo de contribuição, idade mínima, mas falou, não pago mais paridade, não pago mais integralidade. A Emenda Constitucional 41 também trouxe regras de transição para aqueles servidores que já eram servidores públicos, mas que ainda não tinham completado os requisitos para a aposentadoria. Então, vamos imaginar que você era servidor público que ingressou no serviço público no ano 2000. Até 2003, até 31 de dezembro de 2003, você ainda não tinha completado os requisitos para conseguir se aposentar. Então, você poderia fazer jus às regras de transição da Emenda Constitucional 41 de 2003. Juridicamente falando, para quem é concurseiro, para quem está nos ouvindo e conhece um pouco mais da estrutura de modificação da Constituição, essas emendas trazem modificações na regra geral, na regra principal do texto da Constituição e trazem regras na própria emenda, dizendo, olha, se você já era servidor, a regra aplicável é tal. Se você já era servidor, a outra regra vai ser X. Então, são modificações previstas tanto no texto da Constituição em si, quanto modificações trazidas no corpo dessas emendas. E é por isso que o sistema previdenciário dos servidores públicos é tão complexo, porque ele tem uma grande quantidade de modificações, uma grande quantidade de emendas constitucionais e todas essas emendas são aplicadas ao mesmo tempo para a análise da melhor aposentadoria do servidor público. A Emenda Constitucional 41 de 2003 trouxe duas principais regras de transição. E eu vou falar somente daquela que é mais benéfica, que é aquela que interessa a maioria dos servidores, porque é a que garante paridade e integralidade. Então, a regra principal trazida pela Emenda Constitucional 41 de 2003 cancelou paridade e integralidade, mas a regra de transição da Emenda Constitucional 41 de 2003 disse que seria garantida a paridade, seria garantida a integralidade para quem era servidor público até a data do dia 31 de dezembro de 2003, desde que cumprisse os seguintes requisitos. Tempo de contribuição, 30 para mulher, 35 para homem. Idade mínima, 55 para mulher, 60 para homem. Tempo de serviço público, ter ingressado no sistema, no cargo efetivo até o dia 31 de dezembro de 2003 e completar o requisito de exercer até essa data pelo menos 10 anos de serviço público. Para esse servidor, era garantida a paridade e era garantida a integralidade. Mas nós tivemos uma terceira análise do melhor benefício aplicável ao servidor público até então, dentro desse conjunto de alteração constitucional, é preciso observar, sobretudo, a data de ingresso no serviço público, porque se esse servidor ingressou até 98, ele poderia se aposentar de acordo com uma regra. Se ele ingressou até 2003, ele poderia se aposentar com base em uma outra regra. Mas se ele ingressou no serviço público a partir de 2003, ele não tem paridade, não tem integralidade e outras modificações previdenciárias aconteceram. Mas é importante esclarecer ainda o seguinte: se você cumpriu os requisitos para a aposentadoria, mas ainda não se aposentou, você tem direito a receber um benefício que se chama abono de permanência. O abono de permanência é um incentivo que se dá para aquele servidor que cumpriu todas as regras, mas não quer se aposentar, ele quer continuar trabalhando. Esse abono de permanência, na verdade, é a devolução da contribuição previdenciária a partir daquela data que ele cumpriu todos os requisitos e ele recebe esse abono de permanência até o momento em que ele, de fato, se aposenta. Aposentou, não recebe abono de permanência, não tem mais incentivo a permanecer em atividade e ele volta a ser contribuinte do sistema previdenciário na aposentadoria, de acordo com a modificação trazida na Emenda Constitucional 41 de 2003. É isso.